Olá pessoal, novamente essa aula que eu vou apresentar para vocês agora faz parte de uma primeira aula já de introdução dos conceitos básicos do período regencial. Então, como eu decidi dividir ela em três partes, essa é a segunda parte da nossa aula, que nós vamos tratar especificamente do governo do Padre Diogo Feijó. Bom, vocês viram anteriormente que o Padre Diogo Feijó se destacou na política brasileira porque ele foi o ministro da Justiça que permitiu a criação da Guarda Nacional. Isso trouxe mais poder para os brasileiros, né, para a elite brasileira, não para os brasileiros como um todo, mas para a elite brasileira, e ele era o queridinho, vamos dizer assim, dessa elite brasileira. Então, representante da ordem, representante da lei, né? Um cara que tinha uma personalidade muito forte, foi escolhido para o cargo. A posição política dele, dentre aquelas três posições que nós falamos na introdução, era que ele fazia parte dos liberais moderados. Ou seja, ele pensava assim numa monarquia no futuro, mas uma monarquia que tivesse um papel de guardiã do Estado Nacional. Não uma monarquia que pudesse governar com poder centralizado, certo? Como esse cara, ele conseguiu um apoio da elite muito forte e ele tinha uma personalidade muito forte, essa posição regencial dele permitiu com que a personalidade dele falasse mais alto no cargo. E ele foi um cara que conseguiu centralizar muito poder durante o seu governo, foi marcado como um cara muito autoritário e um cara intransigente, de pouco papo, de pouca negociação. Ou seja, um aspecto bastante positivista e linear da evolução humana. Ele acreditava que o desenvolvimento do Brasil precisava ser feito a partir de uma mente brilhante. E a mente brilhante era a dele, a do Padre Diogo Feijó. Bom, quando a gente fala de um cara que é intransigente, que não consegue construir um diálogo, se ele não conseguir fazer aquilo que a elite deseja, né? Se ele começar a concentrar muito poder e podar a autonomia das províncias, como nós vamos ver que ele vai tentar fazer, a elite não vai mais defendê-lo. Mas como que ele estava no cargo durante um mandato de 4 anos, ele foi eleito para isso, ele se apegou a isso para defender o fim do seu mandato até as últimas consequências. Como vocês podem ver no slide aqui, ele não vai governar os 4 anos, né? Ele vai ter o seu poder intercedido por um movimento da própria elite. Por quê? Por conta da sua personalidade, que fez com que ele ficasse isolado, praticamente, governasse sem apoio nenhum por conta da sua intransigência. E como ele não tinha o sangue real para governar o Brasil, e nenhum dos regentes tinham, né? E como o Brasil vivia um processo de miséria muito intenso ao longo do seu desenvolvimento, né? Porque nós não temos uma política de distribuição de riqueza nessa época, né? A riqueza ainda fica na elite agrária do nosso país, né? As regiões que estão afastadas do poder político, elas não têm a atenção devida e elas não têm os recursos necessários para praticar o seu desenvolvimento. Então o período regencial é um período marcado por conflitos bélicos, por tentativas de separação do Brasil, por conta que o governo regencial não tinha legitimidade, não tinha autoridade e não conseguia trazer o unitarismo, a unidade territorial que a família real, com o seu sangue azul, conseguiria num passado brasileiro, como Dom Pedro I fez. Então vocês vão ver que esse período, nós vamos falar pelo menos de 4, 5 revoltas que aconteceram no Brasil, que elas têm praticamente o mesmo eixo central. Qual? A miséria, a desatenção do Estado,
a falta de legitimidade dos governantes brasileiros, porque eles são membros da elite, não são membros da família real, certo? E a situação histórica do mundo, que a gente não pode esquecer, que é uma situação de avanço da concepção liberal de mundo, né? Que não aceita vamos dizer assim, esse poder intransigente, beleza? Bom, o Brasil é um misto de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Nós não temos a mesma história, mesmo processo histórico da Europa. Então vocês vão ver que aqui muitas vezes mistura liberalismo com conservadorismo, né? Vocês vão ver que não tem muita diferença entre liberais e conservadores do Brasil, porque propriamente eles têm a mesma origem social. Mas como nós estamos falando do padre Diogo Feijó, nós vamos falar de uma revolta específica, que é uma revolta que acontece no Pará, que se chama cabanagem. E veja que ela passa o tempo de governo do padre Diogo Feijó. Vai de 1835, logo quando ele assume, até 1840, quando tem o golpe da maioridade. A cabanagem, pessoal, ela é um movimento separatista, ou seja, os caras queriam a independência da região norte do país, né? Ela tem um caráter federalista, ou seja, está lutando contra essa intransigência, esse autoritarismo, né? Está lutando para que a região possa se desenvolver com os recursos que tem, e ela contou com a participação popular. Claudio, por que participação popular? Por conta que a população vivia uma miséria intensa. E com o deslocamento da capital do Brasil para o Rio de Janeiro, essa miséria nas últimas décadas acabou se intensificando de forma estrutural, né, e cristalizada no Pará. Beleza? Bom, então a situação que a gente tem é uma situação de miséria e desatenção regencial. Né? O regente governa para o centro-sul brasileiro, beleza? E nós temos aí um partido que ele não está institucionalizado, obviamente, mas ele se forma como uma ideia política corrente da população, que é o Partido dos Cabanos, que consegue orientar essa insurreição popular para o poder estrutural e institucional. Ou seja, essa insurreição subiu e esses cabanos, né, que são pessoas que viviam numa estrutura de moradia bastante precarizada, acaba orientando para a destruição do poder estrutural da província. Os caras ocupam o governo provincial e, obviamente, o governo brasileiro na mão do final do Araújo Lima e na mão do Dom Pedro II vai corresponder com violência para manter a unidade do território brasileiro, certo? Então o resultado da cabanagem, uma violenta repressão, né? Então o exército devastando o Pará e a cidade de Belém especificamente, tá? Com o resultado mais violento das revoltas regenciais, cerca de 30 mil mortos. Claudio, por que isso aconteceu? Pessoal, caráter popular. Como a elite brasileira, os regentes e a família real tinha como um acordo que era afastar a população da estrutura política, porque essa população pode trazer uma reorganização política e econômica do mundo ou do Brasil, né, os seus privilégios eram colocados em choque. Então, para evitar que essa população crie insurreições, era preciso dar um bom exemplo. Então, esse bom exemplo são as 30 mil mortes causadas por um exército, parte dele pago, tá? Então, nós aumentamos a nossa dívida para com a Inglaterra, né, e financiamos produtos da própria Inglaterra, ou seja, quem se beneficiava com essas guerras que aconteciam no Brasil era o centro do capitalismo. Beleza? Então a primeira aí, cabanagem. A segunda, pessoal, nós vamos ter aí a farroupilha que aconteceu no Rio Grande do Sul
e que foi terminada no governo do Dom Pedro II. Ele sim conseguiu negociar com todos esses agentes revolucionários, tá? Para fazer um acordo. O resultado teve pouca prisão, pouca condenação, foi mais um governo, foi mais um resultado de paz, ó, vamos ceder aqui, vamos ceder ali que vai ficar tudo bem. Aí você vai perguntar, mas Cláudio, por quê? Porque foi uma revolta que foi liderada pela elite. Mas ela não foi só liderada pela elite, tá? Ela teve participação também da população, mas a liderança era a elite. E essa participação da população, como esses estancieiros tinham um controle muito efetivo da vida dos peões, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né, não havia uma separação de ideais revolucionários, certo? Então nós vamos falar da Farroupilha, que foi uma revolta que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas que espalhou até próximo do Paraná, certo? A característica dela, pessoal, federalista, separatista e republicana. Então tem um aspecto liberal muito forte aí. E qual é a causa? Bom, a causa central dessa revolta é que baseava-se no preço do sal. Então o preço do sal para o produto brasileiro chamado charque, que é a carne seca que envolve sal para desidratação, né, fazia com que o preço do charque brasileiro ficasse muito elevado. Beleza? Então o charque brasileiro estava numa condição de concorrência com os charques de outras nações, como do Uruguai e da Argentina, uma situação menor, uma situação pior, de pior concorrência, de pior vitalidade. Então essa elite, né, que tenta sobreviver da venda da carne, tem pela frente a concorrência do charque argentino e do charque uruguaio, certo? Então essa carne seca que entra no Brasil e que vai ser vendida sobretudo nos eixos urbanos do Brasil, não consegue ser brasileira. Então essa elite fala, onde já se viu isso acontecer? Né? Os produtos brasileiros é que devem ser valorizados, não os produtos uruguaios e os produtos argentinos, certo? Então há um movimento na elite farroupilha, vamos dizer, nessa elite estancieira, nessa galera que se auto-intitula gaúcha mesmo, que até um viés cultural, mitológico em cima desse gaúcho, que é uma espécie de bandeirante do Rio Grande do Sul, né? Esses caras acreditavam mesmo que iam fazer uma revolução, que iam dominar o território, que iam governar o território. E esses caras, pessoal, eles conseguiram dominar o território do Rio Grande, né? Proclamando a República Rio-Grandense, e eles foram dominando territórios até chegar onde é hoje Santa Catarina, proclamando uma segunda república chamada República Juliana, certo? Essas proclamações das repúblicas ali no sul do Brasil contou com a participação de um revolucionário italiano, né, que tinha fugido da Itália e veio com seu barco para o Brasil, chamado Giuseppe Garibaldi. Ele participou dessa luta, era uma luta liberal, que ele via ali uma certa identidade com aquilo que ele lutava na Itália, certa raiz histórica dele criada ali no Rio Grande também, que ele decidiu participar, ele foi uma liderança importante na construção desse movimento revolucionário, mas que no final ele decide partir para a Itália porque o processo de guerra civil, de unificação da Itália vai acontecer, e ele era um cara que tinha uma influência política muito grande na região, tá? Como o padre Diogo Feijó não conseguiu resolver esse conflito, porque tem até uma relação familiar do padre Diogo Feijó com o irmão dele, que participava dessa revolta, então ele ficava naquela, poxa, eu vou açoitar a revolta, eu vou parar a revolta ou não vou?
tem um membro da minha família ali e tal. Como ele tem, ele não consegue acabar com a revolta, por conta também da construção sua intransigente, que não tinha um comum acordo com a elite e tal, essa vai ser a gota d'água no governo Feijó. E o Feijó, então, vai ser destituído do cargo, ter uma crise ali, ele renuncia porque ele não consegue governar, e nós vamos ter agora o governo de um segundo regente, tá? Pessoal, olha só, eu gostaria também que vocês se atentassem para uma revolta também importante, uma revolta negra que aconteceu no Brasil, chamada Revolta do Malês. Veja aqui que eu coloquei em 1835, né? Que foi, acho que até tema de samba enredo de uma escola de samba chamada Mangueira, acho que foi no ano de 2019, esse samba enredo. Então, essa Revolta do Malês foi uma revolta causada em Salvador por escravos islâmicos que vinha de uma determinada região da África, que tentava, de certa forma, criar uma solidariedade a partir da religião, inclusive criando uma mesquita clandestina e trocando partes do Corão escritos em tecido, por exemplo, para compartilhar ainda as memórias da sua territorialidade. Então veja que importante, né? Uma forma de você se humanizar nesse processo de escravização é você lembrar a sua história, lembrar o seu traço cultural, e isso pode ser encarado como uma forma de resistência, sim. Então a religiosidade islâmica trazia na estrutura social de Salvador, por exemplo, uma forma dos escravos se humanizarem de alguma forma, tá? Esses escravizados, eles num determinado dia santo em Salvador, se organizaram para uma possível insurreição, onde havia discussão política, obviamente, ali. E por que nesse dia santo especificamente? Porque foi um dia onde a elite não estava tão presente de forma maciça ali, então era mais fácil de conseguir criar essa insurreição, mas uma escravizada cristã, né, decidiu fazer a denúncia, beleza? E essa denúncia chegou até os ouvidos da elite. A elite contou com o poder regencial, contou com o poder militar e tal, e essa revolta ela foi totalmente dizimada. Mais uma vez lembrando o vínculo com a cabanagem, quando a revolta tem caráter popular, sobretudo quando a revolta é feita por escravizados, ex-escravizados, negros, por exemplo, né, a violência é muito maior, tá? Por quê? Porque o Estado e a sociedade no geral não reconhece esses indivíduos como sujeitos de direitos e não reconhece esses indivíduos como sujeitos humanizados, certo? Então, é a partir dessa estrutura que nós vamos encerrar essa segunda parte da aula, tá? Onde nós estudamos o governo do padre Diogo Feijó, né, que antes era ministro da Justiça e agora passou a ser regente do Brasil de 1835 a 37, e nós falamos de 3 revoltas regenciais: cabanagem, farroupilha e revolta do Malês. Então, aguenta aí, né? Vai tomar uma aguinha, eu também vou tomar minha aguinha aqui pra gente ir para a última parte. Um beijo, queridos alunos, valeu!